Olá! Bom, hoje então estou aqui para apresentar para vocês um projetinho que eu venho desenvolvendo lá no blog e aproveitar este momento e apresentar meu blog para vocês, né? Muitos de vocês não sabem, aliás, que eu tenho um blog, mas enfim, a quem interessar possa. Existe um blogzinho criado em 2007, no mesmo dia que eu criei o canal no YouTube, eu criei meu blog. Portanto, agora em 2017 o blog também vai fazer 10 anos e eu resolvi tirar o pó dele de vez. Então, para alimentar o blog com conteúdo, eu tenho colocado lá várias micro resenhas, bem entre aspas mesmo, sobre os contos que eu ando lendo. E aí eu resolvi que a cada 10 contos no blog eu vou parar tudo e vou fazer um videozinho aqui para apresentar para vocês os 10 contos, os 10 livros, e caso você tenha interesse, você pode dar uma corridinha lá, dar uma lidinha no post, se quiser deixar um feedback você deixa, aquela coisa toda. Fique à vontade, a casa é sua também, tá? Então é isso, na verdade o blog já está com mais de 10 contos, mas eu resolvi fazer a cada 10 contos esse videozinho. Vamos lá então, assim que tiver 20 contos eu volto aqui e faço um novo vídeo, tá? Então o primeiro conto dessa leva que eu li, eu falei, não, cara, eu preciso arrumar um jeito de compartilhar isso aqui com as pessoas. Foi então o A Valsa, da Dorothy Parker. Gente, eu nunca tinha lido nada dela. Eu tenho esse livro aqui já há alguns anos. Quem indicou esse livro aqui na época foi minha amiga Juliana Gervason, que tinha um canal aqui no YouTube na época também, além do blog. O blog eu não tenho certeza se ainda está no ar, se estiver eu vou deixar lá embaixo. Mas enfim, ela ficou doida com a Dorothy Parker quando ela descobriu esse livro e eu acabei comprando no sebo. Esse livro aqui, O Big Loiro e Outras Histórias, está esgotado, tá, gente? É um livro da Cia das Letras. Agora que a Cia das Letras está fazendo aniversário, de repente eles até podiam, né, lançar de novo esse livro, pelo menos em ediçãozinha pocket, né? Enfim, Esperança é a Última que Morre. Gente, esse livro é maravilhoso e o conto A Valsa é engraçadíssimo. Sério, é de rolar, de rir. Pra você que lê inglês é muito mais fácil entrar em contato com a obra dela, porque existem trocentas edições com os contos completos, com a poesia completa, enfim, é fácil mesmo. E se você só lê em português, dá uma procuradinha no sebo da sua cidade, quem sabe você dá sorte. Livrão, gente. Aí o segundo conto foi ali um continho de horror, eu tava no aquecimento pro mês do horror, né, aquela coisa toda. Eu li então O Pé da Múmia, vou dizer qual é o nome do autor, é o Théophile Gautier. Esse conto, gente, é um conto sobre uma múmia, como o próprio título diz, mas é também super divertido. Ele é um conto meio nonsense, vai envolver sonho aí no meio, e é sobre um rapaz que vai procurar um peso de papel, só que ele não quer um peso de papel qualquer, ele quer um peso original. Então ele entra no antiquário e compra o quê? Pra servir de peso de papel? Um pé de múmia. E o narrador é impagável, gente, sério, conto sensacional. Esse conto deve estar em domínio público, mas ele está também nessa minha coletâneazinha aqui, ó, Medo, Histórias de Terror, da Companhia das Letrinhas. Esse aqui é um livro infanto-juvenil. Esse aqui acho que ainda é fácil de encontrar nas livrarias. O terceiro conto foi um conto que me deixou meio mal quando eu li, gente. É o Por Que Não Dançam, do Raymond Carver. Eu comprei esse livro aqui na época em que saiu aquele filme Birdman. Aquele filme é sobre várias coisas, mas é também sobre uma peça criada em cima dos contos do Raymond Carver. Então eu fiquei super interessada em ler alguma coisa dele, acabei comprando este livrinho, ainda não tinha lido. E o primeiro conto já é assim, arrasador, gente. É sobre um rapaz que resolve colocar todos os móveis, todos os objetos pessoais dele à venda na garagem dele. Aquela coisa que americano faz aqui, acho que, não sei, gente, nunca vi ninguém fazendo isso por aqui. As pessoas às vezes armam bazares em casa, chamam os amigos, né? Enfim, é mais ou menos isso. Mas é um conto daqueles, assim, que você vai ler e você vai ficar pensando sobre ele, porque o autor não te dá nenhuma solução. Enfim, vejam lá o post, tá? Sensacional isso aqui. Depois eu li mais um continho de horror, dessa vez da mesma autora da Jane Eyre, né, a Charlotte Brontë. Ela escreveu esse conto de fantasmas, então, chamado Napoleão e o Espectro, em que ela vai contar sobre uma noite em que Napoleão vai ter uma conversa com um fantasma. E é muito delicinha esse conto, gente, sério, ele é super curto, também deve estar em domínio público, então dei uma olhadinha aí na internet, mas assim, é divertidíssimo. As irmãs Brontë tinham humor, minha gente. Na sequência eu li mais um conto que me deixou pra baixo, gente. O conto se chama O Gerânio, da Flannery O'Connor. Também foi meu primeiro contato com a autora e assim, é um texto pesado sobre racismo e sobre aquele racismo que está impregnado na pessoa, né? Então, o personagem principal aqui da história já é idoso, ou seja, não tem mais o que fazer. É um conto que incomoda. Tá recomendadíssimo também, mas saiba que é pesado e você vai se irritar com esse senhorzinho em alguns momentos. Mas é um espetáculo, gente. Flannery O'Connor também precisa ser lida mais vezes por mim, eu diria. Depois eu li essa delícia que foi esse conto do Chekhov,
chamado Nos Banhos. É um conto em 2 atos e, gente, sério, é muito engraçadinho, é quase uma piada. E eu sou péssima contando piadas, então não vou contar pra vocês, mas basta vocês saberem, né, já que o título é autoexplicativo, que as 2 histórias se passam dentro de banhos romanos, né? Quer dizer, estabelecimentos parecidos com banhos romanos, mas na Rússia, tá? E são aqueles contos, assim, que você tem uma pessoa desbocada falando mal de alguém e a pessoa tá passando aqui atrás, assim, sabe? Pura vergonha alheia, minha gente, e divertidíssimo. Sério, Chekhov é maravilhoso. Depois, outro maravilhoso, Gabriel Garcia Marques. Eu reli, sei lá eu em que número de releitura eu estou desse livro. Esse livro aqui é o Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. E ele é um livro de contos sobre a morte. O conto que abre essa coletânea, e se chama A Terceira Renúncia, é um espetáculo, gente. Ele vai contar a história desse garoto que morreu, mas não morreu. Ele acaba sendo criado, então, dentro desse caixão, na casa da mãe. E como ele vai crescer, a mãe acaba encomendando um caixão de adulto, né? Então ele vai crescendo ali dentro daquele caixão, não se move e o conto se passa inteiro na cabeça desse personagem. Só que não, porque é em terceira pessoa. E assim, gente, é só lendo esse texto pra entender o que foi que Gabriel Garcia Marques fez. É um conto fantástico ali com um pezinho no horror, tá? Espetáculo. Na sequência, eu li um conto super curtinho que abre então essa coletânea aqui, que seria então Os Melhores Contos de Loucura, organizado pelo Flávio Moreira da Costa. Eu tenho outras coletâneas de conto desse rapaz aqui e são sensacionais. Na verdade, minto, eu só tenho mais uma que é de contos fantásticos e é um espetáculo, mas enfim. O conto que abre esse texto, na verdade, é uma fábula do La Fontaine. Ele vai contar pra gente, então, o porquê do amor ser cego, minha gente. E é um conto super curtinho, daqueles assim que você pisca e termina de ler, sabe? Então esse aqui também tem post lá no blog. Tem também um post sobre um conto do Edgar Allan Poe, que depois eu decidi transformar em vídeo, que é então O Estranho Caso do Sr. Valdemar. Vou deixar lá embaixo o link pro texto e também pro vídeo aqui no YouTube. E minha gente, Estranho Caso do Sr. Valdemar é um espetáculo, sério mesmo. Se você ainda não conhece essa história do Poe, dê uma olhadinha nos meus links, tá? E por fim, o 10º e último conto do dia fica por conta então de Tolstói, e é um dos contos de Sebastopol. Esse aqui é o Sebastopol em agosto de 1855. É o conto que fecha, né, que encerra a trilogia de Sebastopol. Existe inclusive um livro no mercado que traz esses 3 textos e, né, se chama, obviamente, Contos de Sebastopol. Nesse terceiro a gente vai acompanhar então a história de 2 irmãos que vão à guerra. A gente vai conhecer um pouquinho esses 2 irmãos, vai descobrir o que vai acontecer com eles na guerra. E assim, gente, Tolstói falando sobre guerra é sempre sensacional. Então é isso, esses foram os 10 primeiros contos resenhados lá no blog. Todos os links estarão lá embaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas de contos aqui, né? Tem vários contos diferentes para todos os gostos aqui, eu diria. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!